Aproveitando que o nosso módulo é sobre cultivando a própria farmácia natural em casa, eu vou trazer 10 plantas agora que eu considero as plantas essenciais que nunca podem faltar em casa, que são plantas praticamente coringas, que a gente usa em diversos momentos, em diversas situações diferentes também. Começando com a tansagem. Bom, primeira coisa é aquilo que nós já falamos em outro momento, não existe nome popular errado, tá? Então eu posso falar tansagem, você pode falar tanchagem, transagem, fica muito à vontade com relação ao nome das plantas, certo? Eu tô falando aqui da plantago, mas plantago é o gênero, certo? Dentro desse gênero plantago, podemos ter a plantago major ou marror, que é a tansagem que a gente chama de tansagem de jardim, aquela tansagem mais cultivada, que tem a folha grossa. Novamente, você recebeu um PDF, então você pode olhar fotos dessa tansagem no PDF que está logo aqui embaixo do vídeo. Essa tansagem major é a que teoricamente é a mais estudada, é a mais pesquisada, justamente por ela ser cultivada, né? Então a gente consegue plantar por sementes, por mudas, que é a da folha maior, e os cabinhos dela, você pode reparar na imagem, que eles são compridinhos, a folha não está encostada na raiz, não está encostada na terra. Assim como também a gente tem a tansagem que é a plantago tomentosa. Essa plantago tomentosa é aquela tansagem que nasce por conta em tudo quanto é canto, geralmente em gramados, né? Elas são consideradas também punks. A tansagem é uma punk. O que é punk? Plantas alimentícias não convencionais, que nascem sozinhas, nascem espontaneamente. Geralmente, a que nasce espontaneamente é essa plantago tomentosa, que é aquela birrasteira. A folha dela, ela tem a extensão da mesma largura desde o começo até o final, e ela nasce muito rasteirinha, com as folhas grudadinhas na terra. Tanto faz qual delas você tem em casa, você pode usar aquela que você tiver. Se você só tem aquela rasteirinha mais comum, mais do mato que a gente chama, não tem problema, pode usar ela também. Falando em termos de propriedades medicinais, você pode usar a tansagem tanto recém-colhida, ou você pode desidratar, como é o caso dessa que eu tenho aqui, não tem problema, tá? Não tem diferença na forma de fazer o chá e tudo mais, você pode usar da forma como você tiver. Se você não consegue plantar ou não consegue colher a tansagem, você pode comprar também ela já desidratada. E por que eu vou começar com ela? Porque ela é considerada um antibiótico natural. Provavelmente você já tenha ouvido falar sobre isso, né? Tansagem é um antibiótico natural. E muita gente utiliza esse termo porque ela tem propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas muito interessantes, inclusive antifúngicas também. Então ela atua contra bactérias e contra fungos, além dela ser um potente anti-inflamatório. Então olha só, o que é interessante entender sobre a tansagem. Ela vai ter uma série de grupos de princípios ativos, entre eles flavonoides, esteróis, mucilagens, taninos. Todos esses nomes a gente vai entender daqui a pouquinho nos nossos próximos módulos. Então, não vou entrar muito nesses detalhes químicos para vocês, porque tudo isso a gente vai entender um pouquinho mais para frente. O que eu gostaria de frisar aqui é sobre a utilização. Então, a folha da tansagem, a gente utiliza ela como diurética. Ela ajuda muito em questões de mucosa. Sabe quando você aperta a folhinha e solta aquela babinha, aquela gosminha, sabe? Folhas mais gordinhas? A tansagem também tem isso. E toda planta que tem isso é uma planta rica em mucilagem. E justamente por essa capacidade, ela vai atuar nas nossas mucosas, fortalecendo tanto o muco do nosso sistema respiratório, ou seja, para quem tem rinite, sinusite, inflamação de garganta, problemas pulmonares, é maravilhosa. Também na questão da saúde feminina, fortalecendo as mucosas da parede vaginal, do útero, também muito importante. E já puxando essa questão do útero, a tansagem também ela é muito rica em compostos fitoestrógenos.
que é um composto fitoterápico que está presente nela, que é como se imitasse o nosso estrogênio, que é o hormônio feminino. Então ela é muito utilizada também para diminuir sintomas da TPM, da menopausa, ajudar na menstruação, já que a menstruação é um período onde a mucosa do útero fica bem comprometida, muito bom usar ela nesse momento. E além de tudo, além dela proteger, fortalecer essa mucosa, ela também é anti-inflamatória. Se caso você fez algum corte na pele, alguma feridinha, picadinha de mosquito, de inseto, alguma coisa pequena que seja um ferimento de pele, você também pode colher uma folha da tansagem, nesse caso somente fresca, tá? Desidratada ela já não vai ter esse uso. Você pode esmagar essa folhinha e colocar em cima dessa feridinha, dessa picadinha, que em instantes ela já vai ajudar a cicatrizar, vai ajudar a fechar, ou enfim, não deixar sair tanto sangue, enfim, nesse sentido de cicatrização. Então ela é uma planta também muito boa como cicatrizante. Em questão de depuração, de desintoxicação do nosso corpo, ela vai atuar levemente. Então ela não é a primeira planta que a gente vai escolher para, por exemplo, tratar o fígado. Ela também atua nisso, mas é de forma muito mais leve. Se a gente ficar falando sobre a tansagem, daria para falar sobre horas somente sobre ela, tá? Mas os usos principais que eu gosto sempre de frisar é justamente esses que eu acabei de citar para vocês. Isso com relação às folhas, mas nós também podemos usar a tansagem, aquele pistãozinho que nasce dela, onde produz as sementes. Para quem não sabe, é o psyllium, que é muito vendido em casas de produtos naturais, em farmácias de manipulação. Aquele psyllium, que geralmente é usado para a questão de intestino preso, prisão de ventre, é a casca da semente da tansagem. Então você pode fazer a colheita das sementes também. Se você deixar em água, elas vão formar um gelzinho. Você pode fazer um chá com as sementes da tansagem para tratar questões de prisão de ventre também. Não precisa retirar somente a casca, como é vendido, né? Esse é um processo um pouquinho mais industrial, um pouquinho mais trabalhoso. Você pode deixar a semente com a casca e fazer o chazinho, que é maravilhoso para essas questões. Passando para a nossa segunda planta, eu trouxe aqui a erva baleeira, que para mim também ela é coringa para se ter em casa na nossa própria farmácia natural. A erva baleeira eu trouxe ela desidratada também, você também pode utilizar ela in natura ou desidratada. Geralmente ela in natura é utilizada para saborizar alimentos, para colocar na comida, pelo aroma que lembra caldo de galinha, né? Até muita gente chama ela de caldo quinor, então pode ser utilizada também nesse sentido. Desidratada, ela perde um pouquinho desse aroma, mas em termos de princípios ativos, a erva baleeira é muito rica em flavonoides que vão atuar diretamente nas dores do corpo. Então, se pegar uma relação de plantas anti-inflamatórias, a erva baleeira é uma das melhores, que produz mais efeito anti-inflamatório e também analgésico. Na nossa pele, ela é cicatrizante. Então, para todas as questões que envolvem pus, que envolvem inflamação ou algum corte na pele, alguma questão nesse sentido, a erva baleeira atua como cicatrizante muito maravilhosa. Internamente, ela ajuda a proteger a mucosa do nosso estômago. Então, para quem tem gastrite, para quem tem alguma úlcera estomacal, ela é muito boa também, está sendo utilizada para isso. Mas eu indico ela principalmente para dores no corpo e dores em qualquer sentido, tanto para dores articulares, quanto para dores internas, quanto para, por exemplo, uma dor de intestino, dor de estômago, ela também consegue atuar. O efeito maior é com relação a músculo e articulações, então ela atua mais externamente no nosso corpo. E aí, que é o que eu acabei de falar para vocês, né? Articulações, foi na academia, o músculo tá doendo, fez alguma coisa, caiu, bateu, machucou. A erva baleeira ajuda muito nesse sentido. Inclusive, aquele medicamento Axé Flan,
que é um sprayzinho, tem pomada também, creme para dores e contusões musculares, o axé flan, ele é feito com a erva baleira, porque ela é muito boa nesse sentido. Então a gente sempre está precisando, sempre tem uma feridinha para tratar, sempre tem alguma dor muscular, alguma dor nas costas, nos ombros. Eu passo bastante a tintura dela, dá para passar, fazer um sprayzinho com a tintura para passar num joelho, por exemplo, maravilhosa nesse sentido, certo? E aí a minha terceira planta que eu resolvi trazer para vocês, eu trouxe ela em formato de pó, mas é mais comum a gente encontrar em formato de rizoma in natura, que é o gengibre. Então aqui eu trouxe o pó do gengibre porque eu acabei não conseguindo trazer o próprio rizoma do gengibre, mas ele também é uma planta que eu sempre tenho em casa. Por quê? O gengibre, ele atua muito como um anti-inflamatório. Então aí já começa a utilização dele. Novamente, se você tem dores no corpo, se você talvez tenha alguma doença, algum problema de saúde que envolve dores, fibromialgia, por exemplo, alguma doença autoimune, o gengibre consegue diminuir muito as dores. É muito utilizado inclusive por atletas que fazem exercícios muito extenuantes, né? Dói muito o corpo, se cansam demais. Então o gengibre é muito utilizado para isso. Ele também é uma planta aquecedora, então ele ajuda a ativar o nosso metabolismo, ele acelera, né, o nosso corpo, ele aquece, então ele é termogênico também. E justamente por essas ações de ativar o nosso corpo, de conseguir fazer esse aquecimento do nosso organismo, ele é usado para tratar dislipidemias, que é colesterol alto, triglicerídeos altos. Então sempre quando existe alguma gordura em nível sanguíneo, como o colesterol LDL aumentado ou triglicerídeos, o gengibre é uma planta muito utilizada para isso também. Além disso, em questões de gripe, sistema respiratório, resfriado, também ele consegue atuar, porque ele vai atuando no nosso sistema respiratório também. Ele é expectorante, inclusive. Então, se caso você tenha uma tosse com secreção, você está com o sistema imunológico um pouco comprometido, ele ajuda a modular o nosso sistema imunológico. É uma planta que eu sempre indico colocar, por exemplo, num shot. Vocês vão aprender a fazer shot também. Então, num shot junto com cúrcuma, com limão, com outras plantas que ativam o nosso corpo. Você pode unir ele com especiarias, por exemplo, também para a questão da imunidade. E além de tudo, ele é antioxidante. Ou seja, o antioxidante ele vai melhorar a saúde das nossas células, ele evita o envelhecimento precoce. E não somente da nossa pele. Sempre quando a gente fala em envelhecimento precoce parece que estamos falando de beleza, né? Mas não é somente isso, é a saúde do nosso organismo, são as células das articulações, do nosso intestino principalmente. Então quem tem alguma questão de dor no corpo, de saúde mais ou menos desestabilizada, precisa fazer muito um olhar apurado para o intestino. Nesse sentido, o gengibre também consegue melhorar a saúde intestinal. Então são vários benefícios, como eu falei, é praticamente um coringa. E aí eu trago a nossa quarta planta, que é o louro. Esse mesmo que a gente coloca no feijão. O louro, por que eu trouxe ele aqui? Ele é mais do que uma planta que serve como tempero do feijão. Ele consegue atuar muito bem no nosso sistema digestivo. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, faz muito uso de simeticona contra gases, o louro vai atuar maravilhosamente bem nisso. Exatamente por isso que foi começado a colocar ele no feijão. Às vezes a gente coloca achando que é só um costume, né? Mas esse costume ele tem um fundamento, porque ele é anti-gases. Então, como o feijão ele produz muito, ele tem essa capacidade de produzir gases, o louro tá ali dentro justamente para inibir todo esse processo. Mas ele atua além disso. No sistema digestivo, ele evita o estufamento pós-alimentos. Então, se caso você comeu glúten, por exemplo, geralmente fica com estufamento, com a barriga inchada, talvez no outro dia você ainda se sinta um pouquinho mal, ele ajuda muito
nesse processo de digestão lenta, quando a digestão ela está um pouco mais difícil. Para quem tem dificuldade em comer, passou por alguma cirurgia, passou por algum trauma, ou crianças que não gostam muito de comer e que têm dificuldade de alimentação, o louro ele é estimulante do apetite. Então você pode fazer um chazinho também antes das refeições para estimular o apetite, caso você queira fazer isso. Mentalmente, o louro é uma planta estimulante. E é bem interessante porque ele tem duas capacidades completamente diferentes. Na questão mental, ele promove estímulo, ele traz mais concentração, porque ele é uma planta mais estimulante, até mesmo pelos óleos essenciais que estão nele. Mas no nosso corpo ele traz uma capacidade de relaxamento muito grande. Ele não vai atuar muito como anti-inflamatório, assim como a nossa erva baleira. Ele vai atuar mais a nível de analgesia, então diminuindo dores, por isso que ele traz um relaxamento corporal e um estímulo mental. E aí é justamente esse o motivo que eu sempre coloco o louro nos blends, por exemplo, para estudar, quando eu preciso de concentração, quando eu estou muito cansada e aí eu preciso que o meu corpo relaxe, eu estou com dor no corpo, eu preciso trabalhei o dia inteiro, eu preciso estudar. Eu acho que vocês vão se identificar com isso também. Ele ajuda muito nisso, porque ele relaxa o corpo e traz esse foco mais mental. E aí, para nós finalizarmos essa primeira parte, eu trouxe a espinheira santa, a Maithenus ilicifolia. A espinheira santa tem outras plantas que também são chamadas de espinheira santa, então é bom que quando a gente cuida o nome científico para ter certeza. A espinheira santa é essa folhinha que está cheia de espinhos mesmo, e ela é uma árvore, né, nativa da Mata Atlântica. A espinheira santa, o mecanismo de ação dela é exatamente o mesmo mecanismo do omeprazol. E é justamente por isso que a gente faz a substituição do omeprazol pelo chá da espinheira santa ou até mesmo pela tintura, se caso a pessoa consiga tomar essa tintura. Então, ela vai fazer esse mecanismo de ação. É importante que a gente faça um tratamento correto com ela, ou um chazinho e outro de vez em quando, caso você esteja com o estômago doendo, por exemplo, também pode ser. Não precisa ser um tratamento, pode ser um chazinho só de vez em quando. O principal uso dela é isso, mas ela é também antiviral. Então, se caso você sofre com herpes, por exemplo, se caso você tem alguma questão aí de gripe, resfriado, ela atua como um antiviral e também como antihistamínica, ela diminui alergias. Então, sempre quando eu vou fazer um chá para rinite, por exemplo, eu coloco uma espinheira santa junto, porque ela ajuda a diminuir a produção de histamina, que é o que vai gerar a alergia. Aqui no PDF vocês vão ver que existe um outro tipo de espinheira santa, que é a Maithenus aquifolium. A Maithenus aquifolium, ela tem basicamente as mesmas características, só que ela é uma árvore um pouquinho menor. Ela tem característica de arbusto. Aqui vocês vão conseguir identificar tudo isso bem certinho e eu vejo você no próximo vídeo para a gente fazer a parte 2.